Eu cheguei, boa tarde, amigos, boa tarde, Isabelle. Com o Nilton Santos lotadão, o Botafogo não saiu do 0-0 com o Grêmio. Agora a decisão de quem avança para a semifinal da Libertadores será lá em Porto Alegre. E a gente recebe aqui Débora de Oliveira, que é gaúcha, apresentadora, comentarista do SBT Esporte em Porto Alegre. Boa tarde, Débora, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, garotinho, boa tarde a todos. Como é que os jogadores do Grêmio receberam esse 0-0? Olha, sabe que comemoraram? Não senti nenhuma frustração, não. Inclusive, vibraram com um resultado importante aqui, sabiam, né, que o Botafogo era um time muito perigoso na Libertadores, eliminou grandes campeões, né, e o Grêmio está numa reconstrução de time, né, mudou muitas peças, fora Luan, Jeromel, que estavam machucados, perdeu Pedro Rocha. Do time campeão da Copa do Brasil, só 4 ontem titulares estavam em campo. Então, considerou nessa reformulação um resultado muito importante aqui. Fernanda Maia era a nossa representante ontem, lá no Nilton Santos, no Engenhão. Como é que os jogadores do Botafogo receberam o 0-0, Fernandinha? Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Todo mundo está dizendo que o jogo está aberto. De fato, está sim aberto. Os jogadores do Botafogo salientaram a importância de não ter tomado um gol dentro de casa. Lembrando que esse sim é um critério de desempate na Libertadores. Então, o 0-0 fez o jogo ficar aberto. O 1-1 lá, que é um resultado um pouco, até não é um resultado muito difícil, o Botafogo leva e o 0-0 vai para os pênaltis, que esse ano o Grêmio já foi eliminado 2 vezes nos pênaltis, né? No Gauchão e também na Copa do Brasil. E o Botafogo foi muito bem na pré-Libertadores. Quer dizer, isso é um ponto positivo do Botafogo. Agora, deixo minha opinião aqui, que tem que entrar para pelo menos tentar 1-1 ou um golzinho lá. Por quê? Porque com o 0-0 garantido nos pênaltis por conta do Gatito, foi essa a forma com que o Botafogo se comportou contra o Flamengo na Copa do Brasil e não deu certo. Entrou com um jogo um pouco pouco ousado e aí tentou levar o jogo para os pênaltis e acabou tomando o golzinho do Flamengo e eliminado da Copa do Brasil. A postura não pode ser para pênaltis, tem que ser 1-1 e segurar o resultado lá, fazer o gol fora de casa. Gilson Ricardo, qual é o teu destaque, Gilson? Não, garotinho, o destaque é que o Botafogo ontem perdeu uma grande chance, essa aqui é a verdade, né, Zé Carlos? Agora, o Botafogo ficou numa situação ainda tranquila, como o Fernando acabou de falar. E a reclamação maior foi o pênalti do Edilson do Gilson. O pênalti foi... Mas o árbitro estava todo perdido. O cara estava todo enrolado, todo perdido. Chegou no vestiário, botou uma fralda descartável para ver se dava certo, que ele estava todo enrolado. Meu Deus do céu. Agora, então o negócio, 1-0, Botafogo, se ele conseguir, 1-0 Botafogo, o Grêmio tem que fazer 2-1, tem que fazer 2 gols. Porque o empate é do Botafogo, 1-1, 2-2, qualquer que seja o empate. Então, vamos jogar para uma bola para 1-0. Agora, ontem o Grêmio soube administrar o jogo. Tranquilidade, tocando a bola. É um cara aí que encheu o saco, esse tal de Arthur. Pô, o cara joga fácil. Onde é esse Arthur? Ele foi criado na base? Veio de onde? Ele é goiano. Ele é de Goiânia. Estava na base do Grêmio há 5 anos. Era da base? Uhum. Pô, o cara ele encheu joga o saco. No Grêmio. Ele morava no Estádio Olímpico, embaixo das arquibancadas lá. Joga fácil. E o Léo Moura, que o Flamengo mandou embora porque estava velho, isso. com 39 anos, correndo pra caramba. Gerson Canhotinho. Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigos. Acho que o Botafogo vai passar um dobrado lá no Sul. Tinha que ter ganho ontem. Não há esquema, tá certo? Que dê certo você entrando de frente pro goleiro e chutando para fora. 2 vezes. Era 2-0. Aí o Grêmio não ia querer nem o segundo jogo. Mas aí com o pênalti seria 3-0. Mas eu não estou contando nem com o pênalti, porque o pênalti vem dessas desgraças, dessas arbitragens que a gente tem aí. Um negócio de maluco. E os bandeiras não sabem absolutamente nada de impedimento. Paulo, ponto. Quero mandar um alô aqui muito especial. Pra quem? Parabéns pro Celso. Seu Celso. Lá de São João de Meriti. Seu Celso é pai do nosso vigilante aqui, Marcos Vinícius. Guarda, nosso guarda. Nosso guarda. Minha avó falava sempre. Conversamos com alguns jogadores do Botafogo. Olha o que eles falaram. O resultado que fica aberto, né? Sabemos que ia ser um jogo muito complicado. O Grêmio, na minha opinião, é um time que
que tem um melhor futebol, um futebol mais bonito, toque de bola, né, enfrentamento. Um gol nosso lá na Arena quarta-feira que vem dá um alívio a mais e acaba complicando mais o jogo deles, né? A gente queria sair com a vitória do jogo, mas também não tem nada perdido porque a gente não levou gol, então a gente vai semana que vem lá com tudo para buscar a classificação. Cada vez que eu vejo o Igor Rabelo jogar, enche os olhos, é um baita de um zagueiro. Débora de Oliveira, o Luan fez falta. Se o Luan estivesse em campo, o Grêmio teria outra postura ontem? Fez muita falta. É um jogador decisivo, né? Muito importante no time. Ele, até antes do jogo, a gente já imaginava que ele estava fora da partida. Pedro Rocha fez mais falta do que ele? Eu acho que o Pedro Rocha já faz mais falta que o Luan. O Pedro Rocha era muito obediente taticamente, servia aos atacantes, finalizava, mas ele também trabalhava pelo grupo, entendeu? Pelo ataque. E o Luan, não que ele não faça isso. O Luan, ele é aquele jogador que ele tem que estar acordado no jogo. Ele, às vezes, ele... Que ele dorme de vez em quando? Ele parece que ele está em outro planeta, assim. Daqui a pouco ele volta, entendeu? Agora, ontem o Botafogo jogou de forma diferente, Fernando. Um pouco diferente. O Jair justificou porque não levou a escalação de sempre. Em vez do Lindoso, ele optou pelo Léo Valência. Foi assim a formação contra o Flamengo. O Léo jogou muito bem, o Léo Valência contra o Flamengo. Mas o Léo, ele dá essas dormidas que o Luan dá de vez em quando no Grêmio. Às vezes ele desapega um pouco do jogo. Senti ontem o Léo mais pilhado, mas a forma com que o Léo Valência joga ainda não é completamente conectada com o que o Botafogo joga. Por exemplo, o Léo se movimenta, ele cai para um flanco, ele cai para o outro, ele é centralizado, mas ele se movimenta muito. E aí engarrafa um pouco. Você faz com que, se você vai cair para o lado esquerdo, você tem que pedir para o Pimpão centralizar. E assim com o Bruno Silva. E aí os próprios jogadores precisam se habituar a esse jeito do Léo Valência jogar. Diferentemente do Lindoso, que fica mais postado ali no meio de campo, e o João Paulo faz um, entre aspas, falso 9, falso 10. Então, o Botafogo, sim, taticamente jogou ontem diferente. E eu, em Libertadores, ainda continuo escolhendo ali Lindoso e João Paulo no meio de campo. Agora, tem torcedor do Botafogo, Gerson, que diz que o Jair, nos jogos mais decisivos, ele costuma mexer no time e nem sempre dá certo. Você também vê assim? Eu não concordo, não. Eu acho que o Botafogo está andando, desde que ele entrou lá, em 3 frentes ao bel prazer dele. Ele administra muito bem, mexe bem no jogo. Ele depende dos jogadores. Agora, foi o que eu disse antes, não há treinador melhor que seja. Vou até falar do meu mestre, tá certo? Meu mestre, todo mundo sabe, que é o Zagallo. Muito bem. Não há treinador que dê jeito, tá certo? Não há esquema que dê resultado quando você, jogador, entra de frente pro goleiro e chuta para fora. Não adianta. Vai tudo embora. Acertou? Acertou. Foi arrumado taticamente para fazer aquilo? Foi. Apareceu a jogada. Você vai e chuta para fora. E aí? Vai dizer o quê? Olha aqui, galera. O Ministério Público pediu o afastamento do Eurico Miranda da presidência do Vasco. A ação pede a saída definitiva do presidente, dos vices e dos diretores do clube, além de uma multa de R$500 mil. Os promotores afirmaram que o Vasco, o Clube da Colina, o time da Colina, descumpre o Estatuto do Torcedor sobre a prevenção da violência nos esportes. Tudo por causa daquela baderna do Vasco e Flamengo, em que o JEP fez um relatório documentado mostrando que integrantes da torcida Força Jovem, proibidos de entrar em São Januário e nos estádios em geral, estavam trabalhando como seguranças do Vasco. Gilson Ricardo, véspera de eleição, e aí? Aí acontece tudo isso. Eu fico pensando... Que não é novidade. Não é novidade, não é novidade. E agora estão dizendo que o Flamengo também vai ser punido. Segunda-feira, STJD... Não, mas aqui no caso do Vasco, o Eurico diz que é um absurdo. Acontece que o JEP, que é o Grupamento Especial de Policiamento dos Estádios, que conhece os caras... Você sabe que o policiamento do JEP, os policiais do JEP, conhecem os jogadores. A Débora, que é de Porto Alegre... Jogador não, torcedores. Hein? Torcedores. Torcedores. Talvez não saiba, esse grupamento da Polícia Militar só atua em estádio de futebol. Então conhece líder daquela torcida. Por isso, inclusive, acusaram o Vasco de ceder camarote para torcidas que estavam proibidas. Mas aí, sem querer defender o Vasco, defender o Eurico Miranda, não tem nada com isso com a eleição do Vasco, não sou vascaíno. Agora,
Eu pergunto o seguinte, por que só com o Vasco? Tem todos os caras, a torcida do Flamengo, raça rubro-negra e jovem, brigam sempre. Saem, nesse jogo mesmo aí do Flamengo e Cruzeiro, saem na porrada. Eles brigam lá fora. Aí torcida do Botafogo, os caras brigam. Todo mundo briga porque os caras querem brigar. Torcida organizada, o nome diz organizada, mas não tem nada de organizado, é tudo desorganizado. Os caras brigam por qualquer coisa. Aí os caras só querem punir o Vasco. O Flamengo vai ser punido? O que vai acontecer com o Flamengo? E amanhã vão punir o Botafogo? Vão punir o Fluminense? Quantas vezes já vimos torcida do Fluminense brigando? Aí agora, porque mas aí, Gilson, não é só caso de briga de torcida, não. É que os caras que fiscalizavam a entrada de foguete, aquela coisa toda, segundo acusações do próprio Ministério Público, seriam integrantes ou ex-integrantes de torcida organizada que estavam funcionando ali como funcionários do Vasco, fiscalizando. Débora de Oliveira, a galera do Internacional lá no Beira-Rio já quebrou, protestou. É assim também o comportamento do torcedor gaúcho? Olha, a gente agora melhorou bastante essa cultura junto com o torcedor, porque a fiscalização, a biometria ajuda. A biometria está funcionando? Agora o Grêmio ainda não implementou, né? Mas, inclusive os torcedores não querem, né, essa implementação. Mas com as imagens, e hoje a gente tem esse acesso, né, o advento do celular, qualquer um que está na rua consegue filmar e a polícia tem acesso a quem faz isso. O clube sabe quem faz isso. Muitas vezes os presidentes são reféns das torcidas, porque são eles que votam neles para presidente no final do ano. É igual. Tudo que é lugar, a mesma coisa. Os caras são aí, câmera, congela a imagem do maluco. Me congelar a imagem, a mãe na rua, o cara me congelar a imagem, sabe que sou eu. O Gerson, sabe que é o Gerson. Aí os caras conhecem, o Jeff não conhece todo mundo? Mas não congela a imagem, cadê os caras? Mas o que a justiça faz, Fernando? Pune a torcida. Não pune o pai, não pode entrar no estádio. Porque aquele torcedor ali, que eu não chamo de torcedor, aquele indivíduo ali é uma pessoa. Se eu chegar agora ali no shopping e quebrar a praça de alimentação, eu acho que não vai ser o shopping que vai ser punido, nem a marca da roupa que eu estou usando. Quem vai ser punido sou eu. Eu vou responder como uma pessoa que sou. Eu tenho CPF, assim como acontece nessas brigas. Agora eu pergunto, quantos estão presos? Quantos? Quantos estão presos? Nenhum. Infelizmente. Mas lá no Rio Grande do Sul, às vezes, em alguns jogos, acontece uma confusão. Que quem faz parte da confusão não poderia nem estar no estádio, porque estava punido e deveria se apresentar em alguma delegacia. Mas eles vão para o estádio. Olha aqui, pela Copa Sul-Americana, o Flamengo empatou 100 gols com a Chapecoense lá na Arena Condá. O resultado deixou o Flamengo com a obrigação de vencer o jogo de volta na Ilha do Urubu para avançar às quartas. E há quem garanta que foi a pior exibição do time do Flamengo sob o comando do Rueda. Você concorda, Gil? Eu fiquei vendo o jogo, foi um milagre para o Flamengo 0-0. Diego Alves agarrou pra caramba. Segundo tempo, então, a Chapecoense perdeu gol pra caramba, o Flamengo mortinho. Ô, senhor Rueda, é até dezembro de 2018? 19, não? Contratinho é 18. Não, nós estamos em 17, em 2018. É verdade. Fala 19 não, que depois nós vamos esticar o contrato. Tomara chegar dezembro de 2018. Gerson Canhotinha, o Flamengo está ainda com o time indefinido sob o comando do Rueda? Não, o próprio treinador disse isso. Não sabe quem vai botar de goleiro, já começa pelo gol. Ele não sabe, nós estamos dizendo aqui, estamos falando aqui todo dia. Ele tira o Diego. Eu tenho que ficar de pé, cara. Eu vou dar um bico nessa porra dessa bola. Me dá raiva isso, cara. É a mesma coisa. Eu vou ao ápice da história. Não se preocupe não. Fica tranquilo, é normal. Toma um remédio. Eu vou ao ápice da história. É o Pelé jogando mal e o treinador vai e tira o Pelé. O Pelé jogando mal, em 2 minutos ele decide o jogo. Não estou comparando nada. O Diego, você não pode tirar o Diego. Mas está jogando mal. Dane-se. Bota qualquer um junto com o Diego. É o Scarpa. Junto com o Scarpa. Não tira o Scarpa para botar ninguém. Por quê? Porque do cara que conhece, do gênio, vou colocar como gênio, se vocês me permitem, né? Do grande jogador, sai alguma coisa. De repente. Do outro, não sai. Então isso me deixa nervoso, cara. Agora o colombiano disse que é o problema do Flamengo. O Everton Ribeiro. Eu estou no jogo, vai sair. Substituição.
vai sair. Não vai, não. Não vai, não. Ele fica. Sai outro. Bota outro. Eu vou botar uma de maluco. Fala. Mas eu iria fazer isso. Agora, Gerson, o Diego não pode jogar junto com o Everton Ribeiro, porque, segundo o treinador do Flamengo, o Everton Ribeiro é para jogar na mesma posição do Diego. Já ficou muito claro duas coisas aqui. A gente está conhecendo ainda o Rueda e o Rueda conhecendo ainda o Flamengo. Mas já ficou muito claro que, primeiro, o Everton Ribeiro disputa a vaga com o Diego. Não entendo porquê, mas é o Rueda. E se o Rueda fosse técnico da Copa de 70, que o mestre Zagallo, aqueles todos com características de canhotinho e tal. Exatamente. E aí? Por isso que eu estou dizendo. Aqui, ó, é fácil. A gente pode dar o endereço do Zagallo. Bate lá na porta. Seu mestre, seu Zagallo, o que eu vou fazer quando eu tenho 3 jogadores excelentes, tá, né? E destros ou não, eles podem jogar junto? O mestre Zagallo vai dizer, aqui, ó, vai procurar sua turma, vai pra Colômbia, vai pra Seu Rueda. Vou pedir o intervalo comercial. Quando eu peço comercial aqui, a Rede Balança. Hoje o Gerson abriu espaço para a nossa convidada especial, Débora de Oliveira, do SBT de Porto Alegre. Ela é que vai fazer o gol. Débora. Vai lá, Débora. Vai mais. Se você quiser. Categoria Débora de Oliveira, Gerson, Gilson, Fernandinha. Amanhã, logo depois do SBT Rio, a gente tem novo encontro. A Rede Balança, Canhota. Vai lá, até amanhã, galera. Boa, Berrinho. Berrinho não faz isso. Berrinho não faz. Berrinho não faz isso.